Nós celebramos o terceiro domingo do tempo comum, e a palavra de Deus, de maneira muito incisiva, nas três leituras, nos lembra a importância da conversão. Quando se fala de conversão, normalmente, nós temos uma visão muito exterior e pouco interior, porque nós prestamos muita atenção nas circunstâncias e muitas vezes nos perdemos do seu sentido próprio. O evangelho foi escrito em grego e a palavra conversão é metanoia, que não significa uma mudança pontual, exterior primeiramente, mas uma mudança de mentalidade. Ou seja, não pensarmos mais segundo as circunstâncias, segundo como nós, como seres humanos, pensamos, mas usar uma outra racionalidade aberta à graça, aberta à fé. Essa é a visão correta de conversão. E não há como se vivenciar uma verdadeira conversão sem nos olharmos com muita verdade. Olha, dentro de cada um de nós tem riquezas, mas tem misérias, não é assim? Nós temos potenciais, temos debilidades, todos os seres humanos são assim. No entanto, quando assumimos o caminho do Senhor, é importante entender uma coisa: Deus não aniquila a obra criada, nem desconsidera a nossa história, Ele transforma. Uma vez eu ouvi uma expressão muito interessante que dizia o seguinte: o pecado deforma, o mundo apenas reforma, mas somente Deus transforma. Ele é capaz de transformar a nossa situação, a maneira como nós estamos vivendo, mas implica uma atitude nossa também. Deus não faz por nós aquilo que é para nós mesmos fazer. É lógico, todo empenho, todo progresso na vida espiritual se deve à ação da graça de Deus em nós. E sabe por que se deve à ação da graça? Porque ninguém pode olhar para si mesmo e dizer: eu me tornei santo, porque eu me esforcei, eu procurei, eu fiz por onde. Não é assim. É graça de Deus. A graça de Deus atua em nós e nos possibilita escrever uma nova história. Mas para que isso aconteça, é preciso que entendamos devidamente o que Deus espera de nós quando fala de conversão. A primeira leitura de Jonas, profeta Jonas, é interessante porque mostra toda a humanidade do profeta, mas a humanidade do profeta, ela é acompanhada de um profundo conhecimento de quem é Deus. Se você prestou atenção, diz que pela segunda vez, Deus dirige a palavra a Jonas. Só para lembrar a história, Jonas está em Tarsis, Deus pede para que ele vá a Nínive. No meio do caminho ele desiste, lembra a história? É jogado no mar, o peixe engole, depois cospe ele, e ele volta para cumprir sua missão. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Nínive era a capital dos assírios, e o assírio foi um dos povos que dominou muito o povo de Deus, e talvez uma das dominações mais sangrentas. Então Jonas não queria ir porque ele sabia que se o povo mudasse de atitude, Deus seria misericordioso. No fim, sabe o que Jonas queria? Queria que pegasse fogo mesmo, assim, queria que explodisse tudo, porque ele sabia que a cólera de Deus já tinha se instalado sobre eles. Ele queria que acabasse com tudo. Porque qual que é o pensamento dele? Fez tanto mal para o meu povo, fez tanto mal para mim, por que que eu vou passar uma palavra de conversão, de transformação, para que eles vivam, quando na verdade eu quero ver mesmo é sangue? Esse é o instinto mais primitivo do ser humano, não é desse jeito? Sabe aquele dia que você não acordou bem, aí você já bateu logo o dedinho na quina, sabe? Aí você falou: louvado seja Deus, né? Eu sou bem. Aí tudo começa, né? Aí aquela pessoa que de repente você não tem tanta familiaridade, cruza o seu caminho, é aquilo que de mais humano seu se apresenta no que o Jonas estava sentindo, gente. Ele queria que o povo assírio fosse de fato exterminado. É curioso, que eu fico imaginando, se ele não queria ir, você imagina a vontade com a qual ele pregou lá. Fiquei pensando depois, não é verdade? Porque quem vai forçado por alguma coisa não vai com tanta vontade, né? Mas eram 3 dias necessários para passar pela cidade, e um dia a palavra é tão contundente que todo mundo faz penitência. Você tem que até os animais puseram o saco preto nos bichinhos, não deram comida também não, jejum para todo mundo. E o que acontece? Deus não faz o mal que queria fazer. Mas aí que é importante a gente tratar uma coisa: o jejum, a oração, a esmola, as ações caritativas que fazemos, não muda Deus.
Deus continua o mesmo, sim ou não? Se Ele é perfeito, como aquele é perfeito pode mudar de ideia? Nós mudamos de ideia porque somos imperfeitos, não é verdade? Você compreende a coisa de um jeito, depois você entende melhor, e você vai crescendo na compreensão, na maturidade das coisas. Mas Deus não pode mudar. Então por que o jejum fala que Deus mudou de atitude? Não é que Deus mudou de atitude. O povo que foi transformado pelo jejum, pela penitência. Aí que está um equívoco muito grande. A gente pensa que a oração, repito, vai mudar Deus. Não vai mudar Deus, gente. E por que eu estou dizendo isso? Muita frustração que a gente vai adquirindo ao longo da nossa caminhada de fé é porque nós colocamos uma coisa no coração, na cabeça, uma expectativa humana, e nós jogamos a responsabilidade para que Deus resolva. Aí o povo faz novena, reza de madrugada, tudo isso é válido, desde que a sua oração, a sua penitência tenha o intuito de transformar aquilo que você é, tenha o intuito de expressar o quanto você tem sede de Deus. Aqui diz a palavra que Deus viu que o povo se humilhou diante dele, Deus olhou para esse povo e viu um coração aberto para ele expressar a sua misericórdia, e ele expressou. Aí que está a grande questão. A oração tem que mudar nós, tem que nos transformar, tem que fazer com que vivamos uma história diferente. É isso que Deus realiza com o seu povo. Nós temos que parar e mudar essa ideia de uma barganha que se estabelece com Deus. Eu sempre repito isso, que o amor de Deus por nós é incondicional. O que é o amor incondicional? Por mais óbvio que seja, que não tem condição, não é? Não coloca condição. Por mais pecador que uma pessoa seja, o amor de Deus por essa pessoa não diminui. E por mais virtuoso, santo que alguém seja, o amor de Deus também não aumenta. O amor de Deus é o mesmo, mas muitas vezes nós nos apoiamos nessa afirmação para nos isentar na responsabilidade de resposta. A reciprocidade que eu tenho em relação a Deus condiciona a reciprocidade de Deus em relação a mim. A gente reza o Pai Nosso aqui todo dia, sim ou não? O que você reza no Pai Nosso? Olha que desafiador isso. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como doamos aquele que não é uma condição, que está dizendo: Pai, me perdoa como eu tenho perdoado, seja misericordioso comigo como eu tenho sido misericordioso. Parou para pensar a régua que nós estamos colocados? Nós gostamos muito da misericórdia de Deus, sim ou não? É bom saber que Deus é misericordioso, não é? É bom saber que Deus perdoa, mas é importante prestarmos atenção que esse perdão está condicionado ao perdão que eu mesmo tenho liberado. E por mais que o amor de Deus seja incondicional, o que eu recebo desse amor está condicionado à maneira como eu tenho me posicionado. E aí que está a grande questão da conversão. A conversão, a mudança de rota, a mudança de mentalidade, não vai mudar Deus, mas vai me abrir ao projeto de Deus para que eu viva algo novo. É o que acontece quando Jesus inicia seu ministério. Ele passa pregando e fala: o tempo se completou, ou seja, eu estou no meio de vocês, a revelação eterna do Pai está aqui com vocês. O reino que está próximo não é um lugar, não é um conjunto social, um conjunto de valores. O reino de Deus, vai dizer Orígenes, lá nos primeiros séculos do cristianismo, é autobacileia, ou seja, Ele mesmo é o reino. O reino não é algo, o reino de Deus é alguém, é Jesus. Ele é o reino de Deus, é por isso que o reino está próximo. E que ele fala: convertei-vos, mudem de mentalidade e creio no Evangelho. Ou seja, para de pensar com os cálculos humanos, para de pensar submetido às circunstâncias, e deixa que eu escreva uma nova história a partir da minha palavra. Porque se nós não compreendermos isso, nós não vamos viver o projeto de Deus a nosso respeito. Sabe de uma coisa? Quando se fala de conversão, eu gosto de repetir que tem uma dimensão estática e uma mais dinâmica. A conversão, ela passa por um primeiro momento de reconhecimento, certo? Você olha para si e percebe que tem muita coisa que está errada. E todos nós percebemos, não é verdade? Nós sabemos. Pode ser que nós nos acostumamos com uma vida assim assado. Pode ser que talvez a palavra a gente já talvez não tenha todo o efeito que um dia já teve. Mas existe um momento na nossa vida em que a realidade se coloca diante de nós e a gente sente uma vontade de mudança, não é verdade?
E a gente percebe que está caminhando longe. E às vezes, nem porque não quer mais voltar, essa vergonha, na verdade, de retomar. E muitas vezes, esse sentimento vai nos tirando o caminho. No entanto, a primeira atitude tem que ser a seguinte: olha, a partir de hoje, eu vou seguir o caminho do Senhor. A partir de hoje, eu vou ver esse caminho de conversão. E sabe um outro esclarecimento que é importante fazer? Normalmente, as pessoas que a gente conhece converteu, pode ser sincero, tem um povo que fala converteu, mas ficou chato demais, é ou não é? Não é? E às vezes a gente acha que para se converter tem que ficar desse jeito. Bom, gente, é claro que quando você se converte, você tem que mudar de atitude, sim ou não? De palavreado, não é verdade? De postura, de lugares que você frequenta, de coisas que você consome, de ambientes que você está. Isso é fato, sim ou não? Não é? Mas não pode ser uma presença que expulsa os outros, não é verdade? Quando o nosso olhar está mais dado à condenação, está mais dado a apontar pecado, não tem conversão, gente. A mudança de vida ela é tão bonita que Jesus começa a aparecer nas atitudes da pessoa. Com isso não estou dizendo que nós temos que pregar um cristianismo paz e amor sem comprometimento, que concorde e aceita tudo, não. A verdadeira conversão, ela traz uma radicalidade pessoal e uma procura de misericórdia para salvar todos aqueles que for possível. Mas é preciso que tenha essa radicalidade, enquanto uma profundidade de fé, que é uma atitude que nós precisamos tomar. Deus não faz isso por ninguém. Nós precisamos olhar para nós, tomando uma atitude. Deixa eu dizer, nem sempre você vai ter vontade, aliás, quase nunca, de mudar aquilo que precisa ser mudado. Você não vai muitas vezes acordar desse jeito. É por isso que esse confronto com a palavra, olhar a palavra e perguntar: será que eu não tenho que transformar isso aqui na minha vida? Será que essa palavra não tem que me questionar? Repito, olha, um padre também toda hora tem que fazer isso. Tem que reavaliar as coisas. Onde me perdi, onde muitas vezes o caminho foi se perdendo, e retomar o caminho. Essa é a dinâmica, a parte dinâmica da conversão. Você toma uma atitude fundamental de ir até o Senhor, mas entenda, é no processo que Ele vai te curando. E quando mudamos essa mentalidade, nós entendemos o que Paulo fala na segunda leitura, que ele vai dizer: ó, você que está casado, viva como se não tivesse, mas entenda bem, não é para você viver e esquecer que tem esposa, filho, e viver de qualquer jeito. Não, está dizendo o seguinte: não se prenda a essa imagem, a essa realidade. É um dom de serviço importantíssimo para a sua santificação. Você que está alegre, não se prenda à sua alegria. Você que chora, também não se prenda ao seu choro. Você que está comprando, desfrutando, não se prenda a esse desfrute, a essas compras, porque a imagem desse mundo passa. O que permanece é a palavra na qual o Senhor pediu que nossa vida estivesse apoiada. Tudo vai passar, gente. O que não vai passar, o que é eterno, são os princípios de Deus em nossas vidas. Aí quer creiamos, quer não creiamos, princípios são princípios. O princípio que nós conservamos nos conserva, ao passo que o princípio que nós quebramos nos quebra. Essa é a verdade. Nós podemos passar a vida toda desconsiderando, arrumando desculpa para não fazer o que tem que ser feito, mas um dia a palavra eterna o Pai olhará para nós e esperará frutos de amor. Aí que está a grande questão da nossa existência, e Deus nos concede mais uma oportunidade de retomar o caminho e começar a fazer a coisa certa, e começar a iluminar a vida com essa palavra que traz vida, e vida de verdade. Para encerrar, sabe por que eu acho que muitas vezes nós temos perdido essa percepção? Desculpa, vai dizer, mas às vezes eu percebo que nós somos uns cristãos humanistas demais. Entenda bem, Jesus, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, certo? Dupla natureza, humana e divina. Mas quando Ele se torna apenas um padrão ético, aí tudo definha, gente. Se Jesus é apenas um padrão ético, eu coloco Ele na mesma escala de qualquer outra pessoa. Mas Ele é Deus, sim ou não? E qual a relação que o ser humano estabelece com Deus? Ele é criador, você é criatura. Ele é Senhor, você é servo. Eu tenho que ter um relacionamento, tenho que prestar um culto de adoração a Ele. Eu tenho que prestar, aí que está, por não termos e aprofundado essa intimidade com Deus, parece que Deus é o momento do nosso final de semana. E o perigo disso é vivermos uma vida religiosa baseada em tradições, não falo da tradição em sentido
como fonte de verdade, mas tradições humanas que foram passadas pela família. E até buscamos, né, fazemos algumas coisas, mas às vezes Deus não se torna aquela presença com a qual me relaciono, com a qual me confronto, uma pessoa com quem eu falo, que me ouve e que fala também. Gente, Deus continua falando com o seu povo, Deus continua se revelando a cada um de nós, mas é preciso retomar o caminho. Eu costumo dizer que às vezes Deus quer falar, tem gente que fala, não, mas eu não ouço Deus. Aí você vai rezar, você fala o som da cruz, você vai de noite rezar, você começa no Pai Nosso, você nem sabe como você quer uma oração do Espírito Santo já, começa chamando Deus de Pai, depois Jesus, a Santíssima Trindade fica confusa lá, olhando no céu, como é que você está rezando. É quando Ele vai falar, você levanta e vai dormir. É lógico, às vezes não, nós mistificamos muito Deus. Ele fala uma simplicidade, gente. Ele tem falado conosco ainda. Ele é um Deus pessoal, vivo e verdadeiro, repito. Talvez não vai falar como você espera que Ele fale, talvez não vai conceder o que você espera do jeitinho que você quer, mas se você pedir que essa palavra te mude, te transforme, Ele vai até você, Ele vai falar contigo. Detalhe, Ele é uma presença que vem e traz transformação. Agora, como eu perguntava para você semana passada, pergunto de novo: qual que é o tempo que você tem investido em oração? Quem é que é casado, levanta a mão. Pode baixar. Não vou perguntar quem que é casado, porque o povo já fica todo olhando, né? Para você ter casado, você conquistou essa pessoa, sim ou não? Sim ou não? O que você fez? Conversava, não é verdade? Aí você ligava para a pessoa, horas e horas no telefone, né? É tanto assunto, hoje é só uma figurinha no WhatsApp. Aquelas trocas de gentileza, não é verdade? Mas para você chegar aí, você teve que investir tempo, não teve? Para criar intimidade tem que investir tempo, não é verdade? Se você não conhece, você pode perceber. Um casal pode estar em qualquer lugar, eles só se olham, a comunicação está feita, né? Depende de que ela te olhar, meu filho. Você já sabe já, né? Já volta piano. Por quê? Tem intimidade. Como é que você vai ter intimidade com Deus se você não investe tempo? Se a gente acha que muitas vezes é perda de tempo rezar, percebeu? Quando você começa a ficar muito corrido, a primeira coisa que você tira é oração. Invista tempo no Senhor. Há um bispo, e com essa que eu encerro mesmo, já ouviram falar do Fulton Sheen, hoje venerável, né, em processo aí de canonização, um gigante da fé. Ele, para você ter uma ideia, a época dele, ele tinha tanta visibilidade nas mídias, na época da televisão, que uma vez, o programa que ele tinha em televisão, iam dar a apresentação do Frank Sinatra, que era um grande artista da época. E um dia ele disse que, um segredo, eu li isso em um livro, eu nem era seminarista ainda, do padre Robert de Grandes, que fala sobre vida de oração, e diz que todos os dias, desde que ele foi ordenado sacerdote, todos os dias, não hoje, amanhã sim, todos os dias, ele passava 1 hora por dia diante do Santíssimo Sacramento em adoração. Todos os dias. E ele atribuía talvez o segredo do ministério, é isso, ou seja, tinha intimidade com Deus. Permanecia em Deus. Quanto tempo você tem dado para Deus? De oração de verdade, de parar de falar com Ele. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, peça nesse momento ao Senhor essa graça. Peça a Deus nesse momento que reinflame no seu coração o carisma, o dom de Deus. Talvez você veio aqui hoje já desanimado, desanimada. Talvez essas palavras hoje até lembram de você de um tempo no qual você rezava, mas hoje não está desse jeito. Abra seu coração a Deus nesse momento. Sim, querido e amado Espírito Santo, aqui estamos em sua presença de amor e misericórdia. Eu sei que o Senhor que perscruta o coração de Deus, o nosso coração, sabe a verdade sobre nós. E sei que o Senhor consegue fazer com que essa palavra chegue de maneira personalizada a cada coração. Por isso, querido e amado Espírito Santo, olha todos os corações que aqui estão hoje. Todos aqueles que o procuram com desejo, com intensidade. Olhe para as suas lutas, dificuldades. Mesmo esse povo que veio aqui hoje cansado, abatido, desanimado, desiludido. Olha por aqueles que hoje estão aqui, Senhor, até mesmo desamparados, até mesmo entristecidos por experiências dolorosas que tiveram em sua igreja, com líderes, com padres, com pessoas, com rentes de pastoral. Sim, querido e amado Espírito Santo, olha o coração de cada um e reinflama o carisma, Senhor.
Mesmo essas pessoas que hoje, Senhor, choram, mas um choro de cansaço, por já no seu coração tentarem de tudo e não conseguirem muitas vezes sucesso naquilo que tem feito. Espírito Santo, o Senhor que é o Paráclito, o Consolador, abraça o nosso coração hoje, abraça cada um que está aqui hoje, faça que haja uma profunda metanoia, uma profunda conversão, uma profunda mudança de mentalidade. Nós pedimos, Senhor, a sua presença, a sua graça, a ação do teu Santo Espírito. Peça para Deus essa graça, peça ao Senhor essa transformação, mesmo que não haja em você força suficiente. Se você sente-se assim, saiba que tem a força de Deus com a qual você pode contar, porque Ele está conosco. Amém?